Por que Jesus disse tetelestai quando ele estava pregado na cruz? Quando Jesus estava pregado na cruz, antes dele morrer, inclinar a cabeça e entregar o Espírito, ele disse tetelestai. E as pessoas que estavam ao seu redor entenderam o que Jesus falou. Para nós, porque está fora da nossa cultura, a gente não entende por que Jesus disse está consumado. Mas nós vamos ver agora o motivo. Em João capítulo 19:30 está escrito assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, tetelestai, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus gritou, está consumado. E as pessoas entenderam, mas qual era o contexto? Por que as pessoas entenderam? Porque o termo tetelestai, naquela época do mundo antigo, na época de Jesus, do Império Romano, que dominava a Palestina na época, esse termo ele era usado em algumas situações. Nós vamos aqui falar 5 situações muito interessantes. A primeira era quando um filho ou um escravo terminava uma tarefa recebida. Ao concluir, ele chegava e dizia tetelestai, que significava a tarefa está concluída, a tarefa está terminada. O pai mandava o filho fazer alguma coisa, o filho fazia, ele chegava, tetelestai, a tarefa está feita. Pai, acabei, né? Tetelestai. Segundo, quando alguém pagava uma conta no mercado, por exemplo, o dono do estabelecimento carimbava a conta, a caderneta, com carimbo escrito tetelestai, que significava que a dívida tinha sido paga, não estava devendo mais nada. Quando alguém adquiria uma propriedade, o documento que dava posse da propriedade a essa pessoa se chamava tetelestai. Olha só as aplicações até agora. O filho que terminava uma atividade, ou escravo, mas a gente pegou o exemplo do filho, chegou lá e disse, pai, acabei, né? Pai, tetelestai. Ou então, quando pagava uma conta no mercado, na padaria, carimbava tetelestai, está pago, não deve mais nada, a dívida está paga. Quando alguém adquiria uma propriedade, o comprovante daquela certidão de que aquela propriedade era dela, era o tetelestai, era um documento chamado tetelestai. Quando os soldados venciam a batalha, a quarta, quando um soldado vencia uma batalha, o grito do triunfo sobre o inimigo era tetelestai, dizendo que tinham vencido a guerra e o inimigo havia sido derrotado. O quinto que é interessante, os criminosos tinham uma espécie de ficha na época do Império Romano, uma ficha criminal chamada escrita da dívida ou cédula da dívida. Quando o criminoso cumpria a dívida, as autoridades, os juízes, atualizavam o documento, o papiro, e riscavam as acusações penais no rodapé. Então se escrevia a expressão tetelestai, que significava sentença paga, sentença cumprida. Por exemplo, a pessoa cometeu uma infração e ela foi condenada a receber 30 chicotadas, por exemplo. Aí o soldado ia lá executar as 30 chicotadas nela. Depois que aquele prisioneiro levava as 30 chicotadas, nessa cédula da dívida, nessa escrita da dívida dele, ele escrevia tetelestai, como quem dizia assim, esse prisioneiro já pagou a dívida dele, ele já pagou, ele já foi punido, ele já recebeu a punição que ele tinha que receber. Então, tetelestai também para isso, quando ele tinha pagado a dívida dele, o prisioneiro, quando os soldados venciam a guerra, tetelestai, a missão está cumprida, vencemos. O documento que representava a posse de uma propriedade chamava tetelestai.
Quando você pagava uma conta no mercado, também estava escrito tetelestai, semelhante ao prisioneiro, né? Pagando a conta também, só que lá no caso a conta era punição. E quando o filho ou um escravo terminava alguma atividade que lhe era ordenado, ele também chegava e falava tetelestai. Então, diante desses 5 momentos aqui, que esse termo estava escrito, que esse termo estava sendo usado, escrito tetelestai, então quando Jesus estava na cruz, ele disse tetelestai, que significa está consumado, ele estava dizendo, olha, a obra que eu tinha que fazer, tetelestai, Pai, tetelestai, eu vim para morrer, para salvar a humanidade, e agora eu estou te entregando o meu espírito, a obra foi feita, tetelestai. Pai, a culpa do pecado que condena a humanidade, essa culpa agora está removida, porque eu estou pagando essa culpa. Tetelestai, eu estou pagando a culpa, como aquele prisioneiro pagou aquela culpa, Jesus pagou a nossa culpa em nosso lugar, como a pessoa vai e paga lá o mercado, agora e recebeu o tetelestai, agora Jesus estava pagando a nossa culpa, e ele fazendo a obra da salvação. Pai, eu fiz a obra que o Senhor me confiou para fazer, então agora tetelestai, está consumado o plano da salvação, a obra que tinha que ser feita foi feita, a dívida que tinha que ser paga foi paga. Era isso que Jesus estava dizendo na cruz, quando ele disse tetelestai, está consumado. E olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Jesus perdoou os nossos pecados, tendo cancelado o escrito da dívida. Igual aquele soldado romano tinha um escrito da dívida, tinha a cédula da dívida, e aquele prisioneiro teria que levar aquelas 30 chicotadas, mas agora Jesus, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aquele escrito da dívida, dos nossos pecados, das nossas afrontas contra Deus, daquilo que nos levaria para a condenação. Jesus pegou o escrito da dívida, Jesus pegou os registros que nos condenavam e ele riscou esse registro, porque em vez de nós morrermos, ele morreu por nós, morreu em nosso lugar, um sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário. Vicário porque foi substitutivo, Jesus morreu em nosso lugar. Vicário vem do latim vicarius e significa substituto, e a morte expiatória porque uma culpa foi paga e Jesus pagou a culpa do nosso pecado. Jesus morreu em nosso lugar, pagando a culpa do nosso pecado para nos salvar em uma morte vicária e expiatória. Por isso hoje nós entendemos o tetelestai de Jesus Cristo, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele disse, está consumado o plano da salvação. É por isso que nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Porque Jesus morreu pagando a culpa dos nossos pecados, morreu em nosso lugar, pegou o escrito da dívida que nos condenava e ele rasgou a dívida do mercado, ele rasgou e disse, você não me deve mais nada, eu paguei por você, eu paguei a condenação por você, eu paguei a dívida por você, você só tem que me aceitar como único Senhor e suficiente Salvador. Faça isso hoje, aceita Jesus na tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.